Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre a menopausa e as alterações estéticas relacionadas a ela. E, claro, eu quero abordar um pouquinho com vocês como fazer uma transição para a menopausa de forma mais saudável, né? Evitando aí as complicações, evitando aí os desconfortos que a menopausa traz para a mulher. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para vocês poderem acompanhar junto comigo o slide, né? Onde eu vou trazer alguns artigos também relacionados à menopausa, relacionados às alterações estéticas e também à nutrição, né? Então, como a nutrição vai contribuir aí para uma transição sem traumas, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Nathalie Santiago, eu sou esteticista e cosmetóloga, também sou nutricionista, tenho pós-graduação em nutrição clínica funcional e trabalho muito a parte de emagrecimento feminino. E aí, claro, né, entra também as mulheres na menopausa, onde muitas delas querem emagrecer com saúde, né, emagrecer de forma saudável e observam também ao longo dessa transição um ganho de peso. E aí me procuram para trabalhar esse emagrecimento. E eu sou supervisora técnica educacional na Elemente Dermocosméticos. Deixo aqui para vocês o meu Instagram, natsantiago.nutri. Me sigam lá que de vez em quando eu posto algumas coisas relacionadas à nutrição, relacionadas à estética, então me acompanhem lá nas redes sociais. Bom, vamos falar então sobre a menopausa, né? A menopausa é uma fase natural na vida da mulher. Todas nós, mulheres, iremos passar pela menopausa, né? E ela marca o fim da menstruação e a transição para uma nova fase, né? Todas as mulheres vão passar por isso. E a gente quer trabalhar essa nova fase de forma mais confortável, né? De forma a trazer aí um bem-estar para esta mulher, porque é uma fase difícil, a gente vai ver ao longo dessa aula que é uma fase de muitas mudanças e que a gente precisa aí trabalhar de uma forma bem integrativa, né? Então, por isso que no Menoage, né, na convenção Menoage, nós buscamos trabalhar aí essa mulher na menopausa. Durante esse período, o corpo passa por diversas mudanças, tanto fisiológicas quanto estética. E para nós, profissionais da estética, é extremamente importante que a gente saiba lidar com essas mudanças fisiológicas, né? Com essas mudanças na pele, com essas mudanças na composição corporal também, para que a gente possa proporcionar um resultado mais significativo ainda para esta mulher. E uma das principais preocupações nessa fase são justamente essas alterações estéticas que são percebidas aí ao longo desse período, né? A gente tem aí como principal alteração estética uma perda significativa do colágeno. Nós temos o ganho de peso, que é muito comum durante a fase de transição e também no pós-menopausa. Daqui a pouco eu vou recordar com vocês um pouquinho dos termos, né, que nós vimos na convenção, tá? Que nós vimos aí no Menoage, né? Para isso ficar bem fresco na nossa cabeça, né? As alterações na pele e as alterações no cabelo. E claro, né? Os desconfortos que a mulher sente em relação a tudo que envolve o seu corpo, porque além dos desconfortos estéticos, nós temos outros desconfortos que são percebidos durante a menopausa, tá? Então, a gente precisa trabalhar, né, com todos esses desconfortos nessa nova fase da mulher, que é uma fase linda, que é uma fase onde a mulher está muito mais empoderada, né? Mas que ela pode aí ter uma alteração emocional, por exemplo, relacionada a esses desconfortos. Então, algumas definições são importantes para a gente entender essa fase, tá? A menopausa em si, ela é definida como o período de 12 meses consecutivos sem menstruação. Ou seja, menopausa é o aniversário dos 12 meses sem menstruação. Então, é aquele dia, né, que é o título desse aniversário, tá? Então, é aquele dia que completa os 12 meses
sem menstruação. Geralmente, a menopausa, né, esse período, né, esse dia, ele ocorre entre os 45 aos 55 anos de idade. Mas claro que ele vai variar de acordo com cada mulher. E isso também é muito influenciado de acordo também com o ano, né, a idade que esta mulher teve aí a sua primeira menstruação. Então, quanto mais jovem ela teve a sua primeira menstruação, a tendência é que mais jovem ela entre também na menopausa, porque nós mulheres nascemos com um número específico de folículos, né? Então a gente já nasce com os nossos óvulos, que vão amadurecendo aí a cada menstruação, né? Embora a gente tenha aí um óvulo que seja maduro, que esteja pronto a cada menstruação, a gente recruta pelo menos 100 óvulos, né? Então, isso faz com que a gente tenha aí uma perda muito significativa a cada período menstrual, tá? Então, quanto mais jovem essa mulher tenha sua primeira menstruação, possivelmente mais jovem também ela irá entrar na menopausa. E a menopausa ela é causada, né, pela diminuição da produção de hormônios, especialmente o estrogênio e a progesterona. Associado a isso, a gente tem a perda da atividade folicular ovariana. Então, a gente tem uma diminuição da atividade dos ovários, tá? E isso também, né, está relacionado aí desde com a idade, né, com todo esse período reprodutivo da mulher. E a gente tem algumas fases, tá? A primeira fase é a pré-menopausa. A pré-menopausa é a fase reprodutiva que antecede a menopausa. Então, é a fase entre a menarca, entre a primeira menstruação e o início da perimenopausa, tá? No final da pré-menopausa, começam a acontecer aí ciclos menstruais irregulares e um leve declínio hormonal. Essa fase, né, de ciclos menstruais mais irregulares, com leve declínio hormonal, muitas vezes não é percebida ainda pela mulher, tá? E aí, isso acaba evoluindo, se agravando, que aí é quando a mulher acaba procurando aí uma ajuda profissional, tá? Nós temos a perimenopausa, que aí sim é o período propriamente dito de transição para a menopausa. E aí ele é marcado por sintomas, na maioria das mulheres, como ondas de calor, alterações de humor, irregularidades menstruais mais profundas, né, mais significativas, e um declínio mais acentuado nos hormônios, que aí é quando a mulher realmente consegue entender que ela está aí nesse período, né, de transição. A menopausa, propriamente dita, como eu falei, é o dia após 12 meses sem menstruação, então é o aniversário, né, o marco dessa data, que chamamos de menopausa, mas muitas vezes a gente acaba usando os termos de maneira errada, né? A gente fala menopausa para todo o período, né? Mas a menopausa em si, ela é o aniversário, tá? E aí, depois desse aniversário, depois dos 12 meses, né, depois daquele dia que completa o aniversário de 12 meses sem menstruar, a gente já está na pós-menopausa. Então, os sintomas na pós-menopausa, eles tendem a diminuir em algumas mulheres, em outras eles demoram um pouco mais para diminuir, né? E aí as alterações estéticas, elas vão persistir durante este período. Importante dizer que, quando nós estamos na perimenopausa, já no período de transição, nós já iniciamos aí com um declínio muito significativo no colágeno. Então, a gente já começa a ter aí as alterações estéticas relacionadas a esse período, né, essa nova fase da mulher. E um dado bem importante é que a idade média das mulheres chegará a 101 anos nos países desenvolvidos até 2025, ou seja, metade da vida da mulher vai acontecer, né, após a menopausa. Então, esse novo parâmetro de longevidade mostra o quanto a gente tem que começar a cuidar o quanto antes desta mulher. Não só nós, profissionais da estética, mas também, né,
o meu papel como nutricionista também é auxiliar essa mulher para ela ter uma transição mais saudável. O médico que acompanha essa mulher, né, também tem que utilizar de ferramentas para que essa transição ela seja da melhor forma possível, com menos sintomas para essa mulher, porque a gente sabe que os sintomas eles são bem chatinhos, né? Então, isso mostra que a gente está vivendo mais, né? Esse parâmetro de longevidade mostra que estamos vivendo mais e muito mais tempo na pós-menopausa. Então, a gente precisa criar estratégias para tratar essa mulher, né, de forma melhor, de forma mais empática, né, de forma a amenizar esses desconfortos que ela tem. E para a maioria das mulheres, a condição de pele, de cabelo e de tecido conjuntivo é o que representa aí, né, o fim da idade, que representa aí esse marco do envelhecimento. Mas nós sabemos que é possível, né, minimizar aí esse envelhecimento, até mesmo envelhecimento cutâneo, né? E tudo isso, né, todas as alterações estéticas, né, todas as alterações que ocorrem nessa mulher durante esse período é por conta da dança dos hormônios, né? Então todas as mudanças fisiológicas, os protagonistas delas são os hormônios. Dentre os principais hormônios, o estrógeno é o que é mais conhecido e é o que é mais falado, né? Quando a gente relaciona aos sintomas da menopausa. Porém, o estrógeno não é o único, né? Claro que o declínio na produção do estrógeno é o responsável, né, pela maioria das consequências da menopausa, mas a gente não pode citar ele como um único hormônio, porque os outros, né, os hormônios, eles trabalham em sintonia, né? Então, a dança, ela tem que estar sincronizada com a música. Então, é isso que a gente precisa trabalhar nesses hormônios, é isso que a gente precisa entender nesses hormônios femininos. E eu gosto muito de abordar esse assunto como profissional da estética, né, como esteticista, porque muitas vezes, quando a gente faz a ficha de avaliação dessa mulher, né, a gente pergunta, tem alguma alteração hormonal? Não, mas a gente acaba não investigando mais a fundo essas alterações. Então, é importante que a gente investigue, né, para que a gente possa ajudar ainda melhor, de uma forma ainda melhor, esta mulher. Tá? Então, muitos protagonistas diferentes contribuem para o declínio hormonal. Nós temos aí, durante essa fase, o envelhecimento hipotalâmico e ovariano, nós temos fatores ambientais relacionados, estilo de vida, alterações genéticas, né? E muitos hormônios, além do estrógeno, podem influenciar. Um hormônio extremamente importante, que eu vou falar mais à frente, mas eu já quero citar aqui, é o hormônio da tireoide, né? O T3 e o T4. São hormônios extremamente importantes e que, inclusive, já tem estudos falando que, por exemplo, uma mulher com hipotireoidismo, ela tende a entrar em declínio ovariano muito mais cedo do que uma mulher que não tem hipotireoidismo. Então, isso é extremamente importante que a gente saiba identificar e avaliar aí as doenças fisiológicas na mulher que impactam significativamente na saúde da pele, que impactam significativamente no cabelo e nas unhas também. Então, o estrógeno, né, o estrogênio, é o responsável pelo desenvolvimento e manutenção das características sexuais femininas. Ele desempenha um papel muito importante na regulação do ciclo menstrual, no crescimento e na manutenção do tecido mamário, na saúde óssea e na firmeza da pele. Isso pensando, né, numa jovem, tá? E claro, né, pensando aí na jovem, no caso, no desenvolvimento das características femininas, como o crescimento dos pelos, né? Pelo início da menstruação, é quando a gente tem um maior pico do estrogênio, é quando tem a primeira menstruação, tá? A progesterona, desempenha um papel essencial na preparação do útero para a gravidez e também na manutenção da gestação. A progesterona, ela ajuda na fixação do embrião,
tá? Na fase gestacional, né? No período gestacional. Ela também está envolvida na regulação do ciclo menstrual e também no desenvolvimento das glândulas mamárias. Nós temos, além desses dois hormônios, o FSH e o LH, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Durante a menopausa, nós percebemos um aumento desses dois hormônios, e eles estão também envolvidos na regulação do ciclo menstrual e na liberação dos óvulos pelos ovários. Então, esses hormônios, o estrogênio, a progesterona, o FSH e o LH, eles precisam estar em sincronia para que a gente tenha um ciclo menstrual regular durante a nossa fase reprodutiva. E durante a menopausa, quando nós temos a falência dos ovários, né, falência ovariana, nós temos aí uma alteração muito significativa nestes hormônios. Nós temos um aumento do FSH e do LH, uma diminuição da progesterona e do estrógeno, tá? E isso faz com que a gente passe a ter ciclos menstruais mais irregulares. Então, tudo está envolto da alteração hormonal, tá? Então, é o que a gente identifica aí, né? Os primeiros sinais da perimenopausa, da menopausa, tá? Vamos lembrar que a produção do estrogênio, da progesterona e da testosterona, ela se dá, né, a partir de um estímulo da adenohipófise, tá? Então, tudo acontece lá na nossa hipófise, tá? Então, na hipófise, nós temos aí o estímulo, né, na produção do LH e do FSH, que vai estimular os nossos ovários e também a nossa glândula adrenal a produzir o estrogênio, a progesterona e a testosterona. Mas um detalhe bem importante sobre esses hormônios é que, através da adenohipófise, nós também temos um estímulo do TSH na produção dos hormônios tireoidianos para crescimento e diferenciação celular e para equilíbrio energético. Então, a tireoide, né, a função tireoidiana, ela também está relacionada, né, ela também é influenciada pela adenohipófise, tá? Então, esses hormônios, eles partem do mesmo estímulo, tá? Além disso, né, também é a partir desse eixo que nós produzimos ACTH, onde há a produção do cortisol, da aldosterona, dos androgênios, tá? Ou seja, o equilíbrio de inflamação e do meu metabolismo. Além disso, nós também temos, a partir do eixo adrenal, a produção do GH, que é o hormônio do crescimento, né? Fatores de crescimento semelhante à insulina, que também são responsáveis por crescimento e diferenciação. Então, tudo parte do mesmo eixo. Então, se eu tenho uma alteração tireoidiana, eu possivelmente também vou ter uma alteração na produção do meu estrogênio, progesterona e testosterona. Também posso ter uma alteração na síntese do cortisol e também posso ter uma alteração na produção, né, na síntese do GH. Então, todo o nosso eixo hormonal, ele está em sincronia, né? Ele está em sintonia. E essa sintonia, ela é extremamente importante para o organismo da mulher. Então, se nós temos aí uma grande produção de cortisol, isso vai influenciar o nosso sistema reprodutor, porque influencia no ciclo menstrual. Se nós temos uma alteração na produção do T4, do T3, dos hormônios tireoidianos, isso também vai influenciar o nosso ciclo menstrual. E a mesma coisa, né, na produção do GH e do fator de crescimento semelhante à insulina. Então, é importante que esses hormônios, eles estejam em total sintonia para que o nosso organismo funcione adequadamente. Não tem como falar de menopausa sem falar de ciclo menstrual. Não tem como falar de menopausa sem falar, né, de fase reprodutiva da mulher, porque todos esses fatores, né, todos esses hormônios, eles estão aí linkados, né, relacionados durante todo o período da vida desta mulher, tá? Importante dizer que a produção
né, desses hormônios, ela se dá através de feedbacks, né? Então, quando nós temos pouco estrogênio, pouca progesterona, pouca testosterona, nós vamos ter aí uma síntese, né, um estímulo na síntese do LH e do FSH para estimular aí os ovários a produzirem o estrogênio e a progesterona. E quando o estrogênio e a progesterona estão elevados, ele vai fazer um feedback negativo, vai avisar o hipotálamo, que vai avisar a hipófise de que é para diminuir a produção desses hormônios. Então, o fator dependente, né, da produção desses hormônios é a quantidade que está circulando ali no organismo em determinado período do ciclo menstrual ou na menopausa, tá? Então, a quantidade desses hormônios é o que vai definir o quanto o hipotálamo vai ser estimulado para que a hipófise também estimule a produção, né, dos ovários a produzirem progesterona, testosterona e também aí a nossa glândula adrenal a fazer a produção desses hormônios, tá? Então, é extremamente importante que a gente tenha esse eixo muito bem equilibrado, tá? E um detalhe bem importante, os ovários são responsáveis por produzir apenas 20% desses hormônios, tá? 80% da produção desses hormônios se dá a partir da glândula adrenal, ou seja, uma glândula extremamente importante que produz cortisol e aldosterona. Então, isso é um detalhe bem importante, tá, gente? Porque se eu não tenho a minha glândula adrenal funcionando corretamente, independente de eu estar ou não no período, né, na fase, na idade de entrar na menopausa, eu posso ter uma menopausa precoce. Porque se eu tenho uma produção de hormônios que representa 80% pela adrenal, então a minha adrenal ela tem que estar em completo funcionamento, ela tem que estar adequada, ela tem que estar produzindo a quantidade adequada desses hormônios para que eu tenha aí um ciclo menstrual regular também. Então, não é só a produção ovariana. Claro que a menopausa está muito mais relacionada pelo declínio e pela falência dos ovários, né? Mas a glândula adrenal também produz aí uma quantidade bem significativa destes hormônios, tá? Então, a gente tem que cuidar muito bem da nossa glândula adrenal, né? Um detalhe bem importante sobre o estrogênio, né? Por que o estrogênio ele é tão importante? Porque ele reduz mediadores pró-inflamatórios. Ele é um hormônio que nos protege, por exemplo, de doenças cardiovasculares. Mulheres, né, pós-menopausa, elas têm uma prevalência 2 a 3 vezes maior do risco de desenvolver síndrome metabólica, porque a alteração, né, no estrogênio, a diminuição do estrogênio, induz alterações lipídicas muito importantes. Então, a gente tem uma diminuição, né, ou um aumento, na verdade, dos níveis de colesterol, LDL e triglicerídeos, eles ficam de 10 a 15% mais altos, tá? Enquanto que o HDL, que é o colesterol bom, né, que produz aí várias substâncias no nosso corpo, ficam ligeiramente mais baixos, né? Esse período da menopausa, né, esse período pós-menopausa, ele também é responsável pelo aumento do IMC e pelo aumento da adiposidade abdominal. Tá? Então, a mulher na menopausa, ela tem maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, maior risco de obesidade, porque automaticamente ela já tem um aumento da adiposidade abdominal por conta da alteração hormonal, síndrome metabólica e a osteoporose. Além da osteoporose, que eu coloquei aqui no slide, a gente também tem o maior risco de desenvolver sarcopenia, tá? E também perda de massa magra bem significativa. Quando nós temos essa redução do estrogênio, nós temos também uma maior tendência a ter um aumento da homocisteína. A homocisteína, ele é um aminoácido pró-aterogênico. Ele é um aminoácido que aumenta os riscos de doenças cardiovasculares. E olha um detalhe bem importante, a homocisteína costuma ficar elevada
na falta do estrógeno. Então, quando nós temos uma diminuição do estrógeno, nós também temos um aumento da homocisteína, ou seja, há um risco ainda maior de desenvolver doenças cardiovasculares, tá? Esse artigo, ele mostra justamente, né, a relação da síndrome metabólica com a menopausa. Então, ele traz aqui, né, um maior risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares durante esse período da menopausa, né, que é muito maior aí, né, e o índice de homocisteína também fica muito maior durante a menopausa, tá? Então, é extremamente importante que a gente tente reduzir aí, né, esses fatores de risco para doenças cardiovasculares. Esse artigo, ele também mostra um pouquinho, né, ele é uma meta-análise que mostra um pouquinho, né, sobre o aumento da homocisteína também nessa mulher pós-menopausa. Só que ele traz fatores bem importantes para a diminuição dessa homocisteína, onde nós temos aí a suplementação com a genisteína, que é um fitoestrógeno, como um ativo bem importante para a redução dessa homocisteína, tá? Um detalhe bem importante é que a genisteína também aumenta o HDL, que é um colesterol bom, porque participa da síntese de alguns hormônios, né? Principalmente também a vitamina D, tá? E em mulheres com síndrome metabólica, a genisteína diminuiu o colesterol, HDL e o triglicerídeo, que são os dois colesteróis que aumentam, né? Dois tipos de lipídios que aumentam o risco de doenças cardiovasculares, tá? E o que esse artigo mostra? Que além da genisteína, nós temos outros nutrientes que também podem ajudar a reduzir a homocisteína. Então, esse fator aí que leva a doenças cardiovasculares, né? A gente tem aí a vitamina B6, a vitamina B12 e a vitamina B9. Então, olha que interessante, nós temos aqui estratégias para ajudar essa mulher na menopausa, né, a ter uma transição, essa mulher que está aí nessa fase de transição, né, a ter uma transição de forma mais saudável, como, por exemplo, com a suplementação de um fitoestrógeno e com a suplementação de algumas vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B. Nath, mas o que isso tem a ver com a estética? Tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver com a estética. Por quê? A genisteína é um fitoestrógeno. Ela vai ajudar a reduzir, né, esses marcadores sanguíneos, tá? Melhorar os marcadores sanguíneos. Mas nós temos fitoestrógenos em cosméticos que vão repor esses fitoestrógenos, né? A participação desses fitoestrógenos na pele. Mais para frente eu vou abordar um pouquinho com relação à pele, mas é importante vocês já entenderem. E as vitaminas também são importantes para a regeneração do nosso tecido, né? Do nosso tecido cutâneo. Vitamina B9, B6 é extremamente importante na diferenciação celular. A vitamina B12 aí é extremamente importante para a nossa saúde neurológica. Então, quando a gente está estressado, nós temos alteração também na pele, né? Então, é uma vitamina extremamente importante. A B9 também é uma vitamina extremamente importante para a pele, que ajuda no clareamento, por exemplo. Então, além de eu trazer, né, esses suplementos, essas vitaminas com um papel importante na saúde endógena, é importante que a gente também entenda que esses nutrientes também têm um papel na pele, tá? Não quer dizer que vocês vão sair por aí suplementando, né? Tudo que vai ser falado aqui nessa aula, tá? Mas muitas coisas dá para a gente suplementar de forma tópica na pele, para que a gente tenha um benefício desses nutrientes na pele. Então, por exemplo, B6, B12 e B9 são vitaminas que tem em cosméticos, né? Que dá para a gente suplementar aí topicamente para essa pele, tá? E os fitoestrógenos também dá para a gente suplementar para a pele através dos cosméticos. Esse artigo, ele associa, né, as desordens metabólicas com a deficiência de vitamina D. E ele traz aqui algumas sugestões importantes para a gente diminuir essas desordens metabólicas, como pensando aí na alimentação, né? Pensando nessa alimentação, aumentar o consumo de alimentos antioxidantes,
como as frutas, as verduras, o chocolate. Quando eu falo chocolate, gente, é o chocolate de verdade, tá? Não os chocolatinhos que são ricos em açúcares, né? Em gorduras aí que não são boas para o nosso corpo. Mas sim, um chocolate com cacau acima de 70%, que tem uma capacidade antioxidante bem significativa, tá? Então, ele também pode estar aí presente no dia a dia, né? Na dieta desta mulher e de todas as mulheres, né? Até mesmo durante a fase reprodutiva, esse chocolate também vai ser um importante antioxidante, tá? O chá verde, as oleaginosas, a cúrcuma, a pimenta, os carotenoides, os flavonoides, todos esses alimentos antioxidantes vão ajudar aí a diminuir a possibilidade de desenvolver uma síndrome metabólica, né? Vão ajudar a diminuir aí as alterações relacionadas à menopausa. O ômega 3, né, presente nos peixes, nas sementes, nas oleaginosas, a própria vitamina D e os probióticos, né? Todos esses nutrientes vão ajudar a mulher ter uma transição mais saudável aí para a menopausa. E um detalhe muito importante com relação a esse período, né? Quando a gente fala em nutrição para essa mulher na menopausa, nós temos que ter uma atenção muito especial para a perda de massa magra. Porque durante essa transição, a mulher tem, em média, uma redução de 0,5% da sua massa magra. E a gente tem aí um aumento, né, do maior risco de mortabilidade cardiovascular também, tá? Porque a gente tem uma diminuição da massa magra e um aumento da massa gorda durante esse período de transição para a menopausa. O que é extremamente importante para essa mulher? Que ela faça um consumo maior de proteínas. No geral, né, as pessoas saudáveis, tá, os adultos, eles têm uma recomendação de ingestão de proteína de 0,8 gramas por quilo de peso corporal. Estou pensando num adulto em geral, tá? Não um atleta, porque o atleta ele tem uma necessidade maior de proteína, tá? Só que quando eu tô na transição para a menopausa, eu sendo mulher, estou na minha transição para a menopausa, eu tenho uma necessidade maior de proteínas. Ele aumenta de 0,8, né, a necessidade, para 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, por exemplo, se eu peso 60 quilos, eu vou multiplicar 60 vezes 1,2, tá? E aí eu dou a quantidade de proteína que eu preciso consumir por dia, tá? Essa maior ingestão de proteína durante a menopausa está associada a um risco 32% menor de fragilidade e melhor função física, maior força, mais energia para essa mulher. E uma coisa muito importante é que quanto maior a massa gorda, né, quanto maior a gordura corporal dessa mulher na sua fase de transição, maior a chance dela ter fogachos, dores musculares e dores articulares. E quanto maior a massa magra, maior a chance dela ter menos dores musculares, menos dores articulares e também menos problemas sexuais, tá? Então, olha só a importância, né, de nós termos aí uma massa magra, uma boa quantidade de massa magra. Gente, o que é importante? Não é só durante a transição da menopausa que eu tenho que pensar nessa massa magra. Eu tenho que, ao longo da minha vida, construir essa massa magra. Mas calma, se a sua cliente não construiu ao longo da vida, você profissional da saúde, né? Você profissional da estética, vai ajudar nessa orientação para essa mulher. Porque se ela não tem uma boa quantidade de massa magra, ela vai ter uma dificuldade maior de perder a massa gorda, tá? Porque o metabolismo dela vai ser mais reduzido. Então, olha a importância, né, do consumo adequado de proteínas, por exemplo. E a gente se engana muito com relação ao consumo de proteínas, porque muitas vezes a gente acha que consome a quantidade correta, mas nós brasileiros consumimos muito mais carboidrato do que proteína. A gente sim precisa de carboidrato, tá? Mas a gente precisa do equilíbrio dos macronutrientes.
do equilíbrio do carboidrato, das proteínas e dos lipídios. E quando a gente analisa o consumo proteico da população, nós observamos que o consumo proteico, ele muitas vezes não é adequado, tá? Então, a gente precisa adequar esse consumo proteico. Até porque eu preciso dessas proteínas para construir colágeno, para construir elastina para a pele. Então, cabe a nós também orientar essa nossa cliente, né? Um detalhe importante: se ela não consome a quantidade adequada de proteínas, você vai ter dificuldade em ter resultados significativos nos seus tratamentos de estímulos de colágeno, né? No seu microagulhamento, na sua radiofrequência, no seu ultrassom microfocado. Por quê? Porque ela não consome a quantidade certa de proteína. A proteína são os tijolos para a construção do colágeno. Se eu não tenho uma proteína, como que eu vou construir um colágeno que eu estou estimulando lá com microagulhamento, que eu estou estimulando lá com um procedimento estético? E outra coisa, se ela não consome essa quantidade adequada de proteína, ela também vai ter uma dificuldade em perda de peso, porque é a proteína que aumenta o nosso metabolismo, né? É a nossa massa magra que aumenta o nosso metabolismo. E aí, você está lá fazendo um tratamento de redução de medidas e não consegue também ter um resultado significativo. Claro que, né, não é só esse fator, mas são vários fatores, tá? Mas aqui eu estou trazendo alguns dos fatores para vocês, para que vocês possam ter um olhar mais crítico, né? Ter um olhar diferenciado para essa mulher na menopausa e para as mulheres no geral, tá? Então, quando a gente consome 100 gramas de frango, por exemplo, nós não estamos consumindo 100 gramas de proteína, tá? Então, é uma quantidade bem diferente. 2 ovos, por exemplo, nos dá aproximadamente 15 a 20 gramas de proteína só, né? Então, ao longo do dia, muitas vezes a gente não consome a quantidade correta de proteína. Então, atenção para essa mulher que está na menopausa, que já tem uma necessidade um pouco maior de ingestão proteica, tá? Então, a gente precisa olhar para isso. E aqui eu trago, né, vários outros artigos também, trazendo outros componentes importantes para essa mulher na menopausa, né? Se ela tem dificuldade em ganhar massa magra e dificuldade em perder a massa gorda, quais outras estratégias nós podemos utilizar? Esses artigos que eu trouxe aqui para vocês mostram, né, o papel do extrato de laranja moro na redução do IMC, na redução da gordura corporal, né, da massa gorda, nos indivíduos, tá? Em adultos, não só em mulheres na menopausa, mas no geral, tá? Então, esse primeiro artigo mostra uma redução no índice de massa corporal dos participantes após 4 semanas de consumo de 400 miligramas de extrato de laranja moro. Então, olha só a importância, né, de um suplemento nutricional aí na redução do IMC. Olha que legal para associar com os tratamentos de gordura localizada, por exemplo, né? Além disso, né, o extrato de laranja moro também aumenta efetivamente as concentrações de antioxidante no plasma, incluindo a vitamina C, a alfa-criptoxantina, zeaxantina, cianidina, que são antioxidantes extremamente importantes para a saúde cardiovascular. Então, pois é, né? A mulher na menopausa tem uma tendência maior a ter problemas cardiovasculares. E aí eu posso trabalhar, né, com um suplemento com um extrato de laranja, por exemplo, que vai aumentar esses antioxidantes, protegendo a saúde cardiovascular dessas mulheres, né? Aqui um outro estudo mostrando os efeitos sobre a função endotelial em mulheres e homens saudáveis, né? Também relacionada à antocianina e à flavonona presentes no extrato de laranja moro, tá? Então, ele vai aumentar aí a sua função antioxidante, tá? Então, além de suplementar a ginesteína, por exemplo, né, que a gente viu lá no slide anterior, além de suplementar as vitaminas do complexo B, a gente pode trabalhar também, né, associando aí um extrato de laranja moro para ajudar, né, essa mulher na perda da massa gorda, que é comum a gente ter um aumento aí durante o período de transição
da menopausa. E aqui outros estudos, né? A gente tem muito estudo relacionando o extrato de laranja moro, tá? Aqui são alguns outros estudos, né, que falam da redução, por exemplo, do perfil lipídico, a redução da gordura abdominal também, né, no consumo aí dessa laranja moro, os efeitos antioxidantes, né, da laranja moro. Além disso, né, o extrato de laranja moro também ajuda a reduzir a resistência à insulina, que também é comum durante o período de transição para a menopausa, tá? Então, é importante que a gente reduza, né, a ação dos radicais livres nesta mulher na menopausa. Então, quando a gente tem uma diminuição no estrogênio, nós temos um aumento muito significativo em substâncias inflamatórias, como, por exemplo, a interleucina 6, TNF-alfa, né? Que leva esta mulher, por exemplo, né? Não só a mulher, mas né, a mulher na menopausa em específico, que é o nosso tema, a ter distúrbios do sono, por exemplo, né? Então, olha a importância de suplementar antioxidantes para essa mulher, né? A gente vai diminuir esse processo inflamatório, né, esse aumento de substâncias inflamatórias. E isso também contribui para a melhora da qualidade do sono dessa mulher, por exemplo, né? Quando nós temos uma redução do estrogênio, nós também temos um aumento de sintomas depressivos. Por quê? Porque a gente tem uma diminuição da serotonina, que é um hormônio do bem-estar, né? Quando nós temos uma diminuição do estrogênio, nós também temos aí uma alteração vasomotor, uma alteração na microcirculação, né, que pode causar aí também outros distúrbios, como os calores, por exemplo, né? Pode causar dor nas pernas, má circulação nas pernas, com aumento de edema. Então, a menopausa, ela traz muitas alterações que a gente precisa conhecer, né? E principalmente aqui, a redução do estrogênio diminui o triptofano, né? Diminui a absorção de triptofano. E o triptofano é extremamente importante para a serotonina. Redução do estrogênio causa mais inflamação e distúrbios do sono. E redução do estrogênio causa vasoconstrição, ou seja, mais calores e rubores, tá? Então, a gente precisa ter uma atenção muito especial para essa mulher que está em transição. E um suplemento, né, uma substância bem importante para a mulher na menopausa, a mulher, né, deve consumir, deve aumentar o consumo, por exemplo, de alimentos que são ricos em triptofano, né? Então, esse artigo ele traz aqui alguns alimentos que têm uma quantidade significativa ali de triptofano, né? Então, a gente tem o leite, nós temos os ovos com 165 miligramas ali de triptofano, o queijo com 325 miligramas, né? A banana, 10 miligramas. Então, a chia, olha, gente, a chia é extremamente importante para as mulheres durante essa fase de transição, né? Ela tem 440 miligramas aí de triptofano, cada 100 gramas, tá? Então, alguns alimentos que são importantes, né, aqui nós nutricionistas, né, e vocês também orientarem as clientes de vocês a aumentarem o consumo durante essa fase de transição, porque o triptofano vai ajudar aí na melhora do sono. Claro que eu posso trabalhar isso, né, como uma estratégia nutricional, mas eu também posso suplementar se for preciso, tá? Se eu não conseguir aí repor, né, esses nutrientes através da alimentação, tá? Importante para essa mulher na menopausa é a dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta que prioriza o consumo de vegetais, de frutas, né, verduras, legumes, uma dieta rica em antioxidantes, como beta-caroteno, a vitamina C, a vitamina E, né? Por quê? Porque esses nutrientes vão diminuir o estresse oxidativo e a inflamação, tá? A dieta do Mediterrâneo, ela também aumenta o magnésio, né? Porque é uma dieta rica em vegetais. Então, ela vai aumentar aí a performance muscular, vai diminuir o risco de sarcopenia, né? Vai diminuir o risco de fadiga muscular e também vai aumentar o metabolismo dessa mulher. Porque se eu tenho aí mais músculo, eu tenho um metabolismo também melhor, tá? Então, o principal
a principal dieta, a principal estratégia nutricional para a mulher na menopausa é fazer a dieta do Mediterrâneo e diminuir o consumo de proteínas de origem animal. Nós priorizamos para a mulher na menopausa o consumo de proteínas vegetais, tá? Aqui é um artigo, né, uma meta-análise que avaliou 17 estudos com 1.529 mulheres na menopausa. E o que eles avaliaram? A associação das isoflavonas da soja com a glicemia de jejum, com a insulina e com o HOMA-IR, tá? Que são marcadores importantes, né, relacionados à resistência à insulina e à diabetes, tá? E eles perceberam que o consumo das isoflavonas da soja tem um impacto positivo, tá? Mas que quando a gente usa a ginesteína isolada, nós temos um resultado ainda maior, tá? Então, nessa meta-análise, nessa revisão sistemática, a gente percebe que, sim, o consumo das isoflavonas da soja vão melhorar a glicemia de jejum, né? Vão melhorar o perfil de insulina e o HOMA-IR, tá? Mas que esse efeito ele é melhor usando a ginesteína isolada ou a própria soja, tá? Então, o consumo desses três é positivo para a mulher na menopausa, vai melhorar esses índices, mas a genisteína se destacou quando isolada, tá bom? Porque ela tem maior absorção, né? Ela tá isolada, ela já tá ali na sua forma pronta, tá? Mas isso não quer dizer que a gente vai direto para essa prescrição. A gente pode sim usar como estratégia na transição o consumo da soja e a reposição dos fitoestrógenos, né? As isoflavonas, tá? E os fogachos, né? A mulher na menopausa, ela tem como sintoma muito comum, né? A mulher, né, no climatério, ela tem como sintoma muito comum os fogachos. Eles ocorrem em até 75% das mulheres. E ele é caracterizado por um calor intenso, com presença de suor e vermelhidão na face, no pescoço e no peito. O fogacho, ele dura cerca de 1 a 5 minutos e eles podem persistir durante 4 a 20 anos. Ou seja, na pós-menopausa, eu ainda posso ter os fogachos. Não é só no período de transição, tá? Mas no pós-menopausa é muito comum que esse sintoma persista por 4 até 20 anos, tá? Por que ocorre, né, o fogacho? Ele ocorre porque a gente tem uma diminuição do estrogênio, uma diminuição da serotonina e um aumento das catecolaminas, do cortisol e do LH. Então, quando a mulher, ela repõe, por exemplo, né, ela faz a reposição hormonal, ela tem ela cessa esses fogachos quando ela está fazendo essa reposição hormonal, né? Ou quando ela está fazendo aí, né, uma transição com os nutrientes que ajudam na síntese do estrogênio, ela também consegue ter uma menor probabilidade de ter os fogachos, tá? Então, a suplementação, a alimentação correta também pode ajudar essas mulheres a terem menos fogachos, tá? Quando a gente fala nesses fogachos, o que é importante recomendar para essa mulher, né? Para diminuir para trabalhar nessa vasodilatação, L-arginina, magnésio, ômega 3 e taurina. Para fazer a termorregulação, a diminuição do calor, serotonina, complexo B, magnésio e triptofano. E, claro, consumir os fitoestrógenos, linhaça, chia, que eu não coloquei aqui, mas é bem importante, o resveratrol e alguns fitoterápicos também são importantes, como o trifolium e o humulus, tá? Para diminuir os fogachos. E, claro, né, retirar do dia a dia desta mulher a cafeína, né, reduzir o consumo de cafeína, pimentas, álcool e gengibre, tá? Então, para redução dos fogachos, a gente precisa trabalhar com esses nutrientes. Pode ser através de alimentos, pode ser através de
suplementos ou aqui, como no caso dos fitoterápicos. Então, esses são pontos importantes quando nós falamos aí nos fogachos, tá? E os principais fitoestrógenos que a gente tem que colocar ali na dieta, né, na alimentação, no dia a dia dessa mulher que está em período de transição, são as isoflavonas, presentes na soja, pode ser a isoflavona isolada, né, pode ser o suplemento, né, o fitoterápico, tá? Mas pode ser o consumo mesmo da soja. Os cumestanos são também fitoestrógenos, eles estão presentes nos brotos de feijão, então um alimento também super fácil de colocar no dia a dia ali, né, consumir na salada, tá? E as lignanas também são são um outro grupo, né, de fitoestrógenos que estão presentes na linhaça e na chia. Então, olha só, que eu tenho 3 tipos de alimentos importantes que podem e devem, né, ter um consumo aumentado para essas mulheres que estão em transição. As isoflavonas, né, fitoestrógenos da soja, cumestanos, fitoestrógenos do broto de feijão, e as lignanas, que são fitoestrógenos presentes na chia e na linhaça. Então, é uma estratégia bem interessante aí para esta mulher que está em transição. Além disso, um ponto muito importante é regular a microbiota. Porque não adianta só consumir os fitoestrógenos na alimentação. Eu preciso ter uma microbiota que vai facilitar a absorção desses fitoestrógenos, tá? Então, por exemplo, né, para maior absorção das isoflavonas, nós precisamos ter uma microbiota regulada. Por quê? Porque são as bactérias intestinais que produzem beta-glicosidases que vão ajudar na absorção dessas isoflavonas, tá? Então, aqui eu coloquei alguns micro-organismos que são importantes para essa mulher que está em transição, né? Para ajudar na regulação dessa microbiota. Então, a gente tem o L-acidófilos, L-casein, L-fermentum, F-raminosos. Eu adoro fazer ali uma suplementação com raminosos, tá? O bifidum, bulgáricos. Então, esses micro-organismos vão ser importantes para regular a absorção das isoflavonas, porque eles vão estimular as bactérias que produzem beta-glicosidases, que degradam essas isoflavonas para que elas atuem aí na nossa corrente sanguínea, tá? Então, esse artigo, ele fala um pouquinho, ele explica um pouquinho mais sobre todo esse mecanismo. Então, deixo aqui para vocês pesquisarem, né, darem uma lida mais a fundo com relação ao papel da microbiota na síntese dos hormônios, tá bom? E na absorção aí das isoflavonas presentes na soja. Aqui é um artigo que fala um pouquinho sobre o fitoestrógeno da linhaça. O que a gente recomenda, né? O que é recomendado para essa mulher em transição? O consumo de 90 gramas de semente de linhaça na refeição, porque ele repõe 270 miligramas de SDG, que é aí um fitoestrógeno importante para o nosso organismo, tá? Gente, ele tem esse nome aqui enorme, tá? Então, a gente reduz aqui para SDG, tá bom? Então, 90 gramas de semente de linhaça na refeição traz aí pelo menos 270 miligramas desse fitoestrógenos, tá? E 1 grama de extrato de semente de linhaça traz pelo menos 100 miligramas de SDG. Então, a gente pode criar aí estratégias diferenciadas. E nesse artigo, ele também cita um pouquinho o papel do colágeno como uma substância importante para regulação dos sintomas da menopausa, tá? Mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre o colágeno para vocês, mas o que eu quero deixar aqui de atenção é o consumo mesmo da linhaça, porque é uma coisa fácil de inserir no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, pode ser feita um pudim, né, de linhaça, por exemplo, para consumir de manhã,
né, um overnight oats, que a gente fala, né, uma aveia amanhecida, mas a gente pode consumir aí essa aveia com a linhaça, né, fazer esse pudinzinho aí com a linhaça. Bom, só um exemplo para vocês, um iogurte, que já vai trazer aí uma porção proteica bem legal, né, 3 colheres de semente de linhaça, mistura com 1 colher de aveia, pode ser aveia em flocos, né, mistura, deixa de um dia para o outro, no dia seguinte consome no café da manhã, junto com frutas, por exemplo, tá? Então, é uma possibilidade aí de fácil associação para essa mulher na menopausa, que já vai colocar aí uma boa quantidade de proteína e que já vai colocar aí um fitoestrógeno em uma das refeições, né? Por exemplo, o café da manhã ou o lanche da tarde, tá? Então, só um exemplo para vocês do que a gente pode associar para essa mulher na menopausa. Então, é facinho de consumir aí alimentos, né, que vão melhorar o nosso perfil hormonal. Esse artigo, ele aborda um pouquinho o papel, né, do estrógeno para o colágeno, né? A gente sabe que quando a gente tem uma diminuição do estrógeno, nós temos uma diminuição na proteção do nosso fibroblasto. E com isso a gente tem uma menor síntese de colágeno, que faz com que nós temos uma atrofia na nossa pele, né? A pele se torna mais fina, a gente tem uma menor densidade nessa pele por conta da diminuição aí da proteção do fibroblasto, que é o papel do estrógeno, tá? Mais especificamente, quem faz essa proteção para o fibroblasto é o 17-beta-estradiol, tá? Que está reduzido durante a fase de transição na menopausa. Então, como que a gente pode fazer para essa mulher na menopausa? A gente pode suplementar de forma tópica, né? A gente pode colocar topicamente aí para essa mulher um cosmético que tenha um fitoestrógeno, né? Um cosmético que tenha aí uma substância que vai repor essa função de proteção aí no nosso fibroblasto, para facilitar a síntese de colágeno e de elastina, tá? E claro, né, sem pensar aí na parte de reposição hormonal, né? Tô falando aí de forma tópica, o que a gente pode fazer como estratégia estética, né? Colocar ali um cosmético na rotina dessa mulher que tem ali um fitoestrógeno, tá? Que tem aí que faça uma reposição desse hormônio na pele, a nível de pele, tá bom? E não a nível sistêmico. A nível sistêmico, quem vai fazer a orientação, se necessário e se possível, é o médico. Mas, como estratégia nutricional, a gente pode inserir alimentos que tenham a capacidade de aumentar, né? O estrogênio. E na pele a gente consegue colocar aí ativos tópicos para fazer a proteção desse fibroblasto, para que a gente tenha uma melhor síntese de colágeno e de elastina, tá bom? Então, onde que entra, né? Eu já falei várias vezes onde que entra a nutrição, tá? Mas o ideal, no mundo ideal, a nutrição, ela entra na fase reprodutiva da mulher. Então, a gente já consegue melhorar tudo isso previamente, né? A gente, para trazer para essa mulher uma transição mais saudável, nós precisamos já cuidar da saúde dessa mulher em sua fase reprodutiva. Então, já cuidar da alimentação, né? Já cuidar da nutrição desde a fase reprodutiva. Claro que sempre é tempo, tá? Se a mulher não cuidou antes, sempre é tempo para se cuidar. Mas o quanto antes a gente começar esse cuidado, melhor, tá? Bom, a gente tem uma molécula-chave na esteroidogênese, na síntese, né, dos hormônios, que é o LDL colesterol, tá? O LDL colesterol é conhecido como colesterol bom, tá? O LDL colesterol, ele é uma molécula-chave aqui, ó, para síntese de aldosterona, para síntese de cortisol, para síntese do DHT e para síntese do estradiol. Então, todas essas substâncias, elas começam, né, com uma molécula de colesterol, tá?
que vai ser catalisada por uma enzima chamada P450, uma enzima presente lá no fígado, né? O nosso complexo P450 é o que vai catalisar o colesterol em várias moléculas, né? Dividindo ele em várias moléculas, ele vai passar por diversas reações até ser transformado em aldosterona, em cortisol, em DHT e em estradiol. Mas o que é importante a gente saber aqui desse processo, né? Fígado tem que estar funcionando adequadamente, tá? E o complexo P450, que é esse complexo enzimático presente no nosso fígado, ele possui na sua composição um grupo M, ou seja, eu tenho que avaliar o status de ferro da minha cliente. Eu tenho que saber se ela tem anemia, né? Se essa cliente tiver uma anemia por deficiência de ferro, eu tenho aí uma diminuição na síntese desses hormônios, dessas substâncias. E com isso, eu também posso ter uma pele que tem dificuldade em se recuperar, tá? Então, eu tenho que avaliar o status de ferro e de vitamina B6, porque esses nutrientes são extremamente importantes para o citocromo P450, para esse complexo enzimático presente aí no fígado, para que ele possa fazer o seu papel de degradar as moléculas para transformá-las nestes hormônios, tá? Então, ferro e vitamina B6 são extremamente importantes para detoxificação e para síntese hormonal, tá? E aí, como eu falei, né, a gente precisa cuidar dessa mulher desde a sua fase reprodutiva. Então, esses hormônios, eles estão presentes em determinadas concentrações desde a primeira menstruação. Então, como que funciona o ciclo menstrual, né? A gente tem aí do dia 1 ao dia 28, pensando num ciclo de 28 dias, tá? Onde no dia 1, né, o primeiro dia, é o início da menstruação. Então, a gente sempre começa a contar no primeiro dia da menstruação, tá? Começa o ciclo menstrual. Então, nós temos duas fases do ciclo menstrual: a fase folicular e a fase lútea, tá? Na fase folicular, nós temos aí uma presença menor de estrogênio. Nós temos uma presença significativa de FSH, nós temos uma presença, né, significativa aí do LH, que vai ter o seu pico na ovulação, tá? LH, hormônio luteinizante, ele vai ter o pico na menstruação, né, na ovulação, desculpa, tá? E nós temos aí um pico também do estrogênio perto da ovulação. E a progesterona, que se mantém ali mais baixinha, tá? Então, recapitulando, nós temos na fase folicular uma quantidade menor de progesterona, nós temos um pico do estrogênio, que vai acontecer mais próximo da ovulação, um pico do LH, que vai acontecer mais próximo à ovulação, e um pico do FSH, que vai acontecer também mais próximo da ovulação, tá? Tudo isso, esses hormônios, eles, né, essa fase folicular é a fase do desenvolvimento do folículo até esse folículo romper, até chegar na ovulação propriamente dita, tá? Então, durante esses primeiros dias, a mulher tem uma quantidade maior ali de estrogênio, né? O que tem nessa fase? Nessa fase, a mulher, ela tá mais... tá com suas emoções mais tranquilas, né? Ela tá se sentindo mais segura, ela tem um pico de estrogênio ali, né? Um pico de progesterona, então ela tá se sentindo mais segura, ela tá ali confiante, tá? A gente tem a ovulação, né? O período maior
ali de confiança, né, de energia. E depois da ovulação, se não houve, né, a fecundação, a gente vai para a fase lútea. Na fase lútea, nós temos uma queda brusca do LH, nós temos uma leve queda no início do FSH, uma queda uma queda não tão grande ainda do estrogênio e um aumento ainda da progesterona. Eles caem um pouco, mas eles se mantêm um pouco mais elevado. Só que próximo do 28º dia, esses hormônios caem, todos eles caem. Cai a progesterona, cai o LH, cai o FSH, cai o estrogênio. Porque a gente vai ter ali o período menstrual, né? A gente vai menstruar novamente, tá? E com essa queda dos hormônios, o que a gente tem? Diminuição da energia, diminuição da concentração, a gente fica mais agitado, a gente tem mais vontade de comer doce, né? Porque esses hormônios caíram. Então, a gente está no período pré-menstrual, novamente, né? Então, a gente tem essa queda desses hormônios que afetam o nosso estado emocional. Ou seja, eles vão afetar as nossas vontades, né? De comer doce, por exemplo, tá? Importante lembrar, gente, que o hormônio, o estrogênio, ele é um hormônio que vem da testosterona. Então, falando em nutrição, quais são os alimentos que são importantes durante a fase lútea, para que a gente tenha uma boa quantidade aí, né? Quais são os nutrientes, na verdade, que são importantes durante a fase lútea, que vão melhorar a síntese do estrogênio para a gente ter a ovulação? Complexo B, zinco e boro, tá? Então, esses são os nutrientes importantes. Consumir durante a fase folicular mais castanhas, nozes, as sementes, as oleaginosas no geral, né, que são ricas em vitaminas do complexo B, os peixes, os frutos do mar, que são ricos em zinco, tá? Então, consumir aí esses alimentos vão ajudar a produzir mais testosterona, né, para que essa testosterona se transforme ali em estrogênio durante essa fase, né? E como eu falei, o aumento da ingestão alimentar é superior a 100 calorias na fase lútea, na fase que a gente tem a diminuição desses hormônios. Então, em geral, né, a compulsão alimentar, a alimentação emocional, ela acontece muito mais na fase lútea, tá? Então, a gente tem um consumo excessivo de alimentos em resposta a emoções negativas, quando os níveis de estradiol estão elevados ao longo do ciclo menstrual, na fase pré-ovulação, tá? Então, eles aumentam quando o estradiol ele está mais baixo, no período pós-ovulação, ou seja, no período pré-menstrual, a gente tem aí um consumo maior desses alimentos, que são alimentos mais palatáveis, ricos em açúcares, né? Os doces, os chocolates, a gente tem maior vontade desses alimentos, como uma tentativa de aumentar a serotonina, né? Aumentar essa sensação de bem-estar, que está deficiente, porque a gente está num período com menor quantidade de estrogênio e progesterona, tá? E por que eu tô falando isso? Porque durante a menopausa, a gente tem esses hormônios reduzidos. Ou seja, a mulher na menopausa, ela tem uma tendência maior a engordar, né? A ter um aumento de massa gorda, mas ela também tem um aumento na tendência, né? Um aumento na vontade de consumir alimentos palatáveis, de consumir alimentos mais gordos, né? Alimentos ricos em açúcares, alimentos mais industrializados, porque ela tá ali sempre naquele período. É como se ela estivesse numa menopausa constante, tá? Então, a queda do estrogênio traz uma maior tendência à busca e consumo de alimentos hiperpalatáveis, os alimentos industrializados, com muito açúcar, e as bebidas carbonadas, né? Como, por exemplo, o refrigerante. E se essa mulher se deixar levar, por isso, ela vai ter um aumento muito significativo no peso, tá? Então, os hormônios, eles trazem consigo um sistema de recompensa, né? Como a fase lútea é uma fase de estresse fisiológico, a gente tem uma queda
a gente tem uma queda no estrogênio e na progesterona, isso faz com que a gente também tenha uma queda na serotonina. Então, muda o apetite, o sono, o humor, a concentração, a disposição. Durante essa fase na menopausa, é como se a gente estivesse no período pré-menstrual, na TPM, tá? Então, a gente está na menopausa, a gente está em TPM constante, né? Então, isso faz com que a gente tenha um sistema sempre em alerta, que é o sistema de recompensa, mais vontade de consumir alimentos hiperpalatáveis. O estrogênio é um hormônio extremamente importante para o metabolismo do triptofano e para os seus metabólitos, como a serotonina e a melatonina. Então, se eu tenho uma diminuição do estrogênio, eu tenho uma maior tendência a ter mudanças de humor, né? Irritabilidades, dificuldades de dormir, por exemplo, né? Porque as taxas dos nossos neurotransmissores, elas vão estar mais reduzidas. Então, por isso que a mulher na menopausa tem dificuldade para dormir, tá? E aí, entra a pergunta, né? É possível atrasar a chegada da menopausa? Alguns estudos demonstram que a alimentação é a principal via para a gente atrasar aí a chegada da menopausa, tá? Então, por exemplo, o consumo, né? Esse artigo ele fala que o consumo de 400 microgramas de beta-criptoxantina de frutas atrasou cerca de 1,3 anos o início da menopausa. Esse antioxidante ele está presente nas frutas e vegetais amarelas, como a mexerica, laranja, pêssego, mamão, né? Vegetais também, o milho, por exemplo, né? Então, alimentos mais amarelos, eles têm aí uma quantidade de beta-criptoxantina que, de acordo com esse estudo, atrasa em 1,3 anos o início da menopausa. Claro, o consumo de 3 a 4 porções diárias de alimentos ricos em proteínas vegetais, então, como eu falei anteriormente, né? Para a mulher que está em transição, é importante a gente aumentar o consumo de proteínas vegetais e diminuir o consumo de proteínas de origem animal, tá? Esse estudo, ele mostra que esse consumo de 3 a 4 porções de alimentos ricos em proteínas vegetais diminui em 16% o risco de menopausa precoce. Então, é uma estratégia nutricional bem importante para essa fase de transição. Aqui, esse artigo fala sobre o consumo do óleo de peixe, que pode atrasar em 3,3 anos, quando consumidos pelo menos uma porção por dia no início da menopausa, né, previamente ao início da menopausa. Consumo de legumes frescos atrasa em 0,9 anos o início da menopausa. E, em contrapartida, o consumo de macarrão, arroz e refinados adianta em 1,5 anos o início da menopausa. Então, olha só, a gente tem que reduzir o consumo de massas, de farinhas brancas, né, de alimentos refinados, para que a gente não tenha um aumento aí no início da menopausa, né? Uma aceleração aí desse início da menopausa, tá? E claro que a maioria dos artigos, eles destacam, né, um consumo maior de vegetais verdes e amarelos, como alimentos importantes para atrasar o início da menopausa, né? Baixa ingestão de álcool também está relacionada ao início tardio de menopausa natural. Dieta vegetariana também é uma possibilidade de iniciar mais tardiamente a menopausa. Claro que se essa mulher estiver consumindo a quantidade adequada de proteínas, né? Então não adianta falar assim, vamos reduzir o consumo de proteína animal, mas não vamos consumir a quantidade certa de proteína vegetal, porque aí não vai adiantar. Ela tem uma necessidade maior de consumo de proteico, tá? Resumindo tudo isso, o suporte nutricional ele é essencial para a mulher na menopausa. É extremamente importante que a gente associe no tratamento estético uma boa alimentação para nossa cliente, porque se ela não tem uma massa magra adequada, eu também não vou ter uma boa sustentação da pele, né? Eu não vou ter uma melhor energia para gasto, por exemplo, energético, para redução de medidas, redução de celulite, né? Então, é importante que a gente tenha
aí um tratamento sempre associado, tá? Recomenda-se, então, a ingestão adequada de proteínas para manutenção da massa e da força muscular e para prevenção da sarcopenia. Esse número vai, né, aumenta de 0,8 para 1,2 gramas de proteína na fase de transição. Recomenda-se a ingestão de fitoestrógenos, em particular as isoflavonas, que são encontradas na soja, principalmente, as lignanas, que são encontradas nas leguminosas, nas hortaliças, como cenoura e repolho, frutas como morango, nozes, sementes de linhaça e grãos integrais. Peixes ricos em ômega 3 são preferíveis, como a sardinha e a pescada. Carboidrato complexo é o melhor tipo de carboidrato para essa mulher na menopausa, né? Arroz integral, né? As fibras, frutas, ao invés de consumo de sucos, né? Consumir as frutas, vegetais e grãos integrais também, limitar a quantidade de carboidratos de alto índice glicêmico, como açúcares, glicose, sacarose, frutose e amido, tá? Preferir, então, os carboidratos complexos, que vão demorar mais tempo para degradar. Preferir frutas e vegetais ricos em vitamina C, E, complexo B e folato, como, por exemplo, morango, limão, kiwi, abacate. Gente, eu amo indicar abacate para todo mundo, né? Não só para mulher na menopausa, na transição para menopausa, mas o abacate, ele é um alimento excelente, rico em nutrientes. Alcachofra, brócolis, aspargo, espinafre, acelga, escarola, né? Os vegetais como um todo. E recomenda-se também a ingestão de alimentos ricos em triptofano, entre 250 miligramas a 425 miligramas de peso por quilo de peso por dia, tá? Então, pode ser consumido nos alimentos, mas também pode ser suplementado, tá bom? E como que fica, né, os tratamentos estéticos na mulher na menopausa? A gente tem que ter esse olhar, nessa visão mais ampla de tudo que essa mulher precisa para que a gente tenha um resultado, para que a gente tenha um sucesso nos nossos tratamentos estéticos. Porque, olha lá, se essa mulher não tem uma massa magra significativa, eu vou ter dificuldade em redução de medidas, em redução de peso, em tratamentos de gordura localizada, de celulite, por exemplo, né? Se essa mulher não tem uma quantidade de massa magra adequada, eu vou ter maior queda da pele, porque o músculo fica flácido, né? Tratamentos de microagulhamento, tratamentos de tração microfocado, radiofrequência, eles necessitam de uma boa nutrição também, porque não adianta só estimular se eu não tenho os bloquinhos, né, para essa pele construir aí o colágeno, tá? Então, é extremamente importante que a gente tenha uma avaliação e uma visão integrativa para essa mulher na menopausa, para a gente ter um resultado significativo nos tratamentos estéticos, tá? E aí, pensando nisso, aqui na Element, né, nós lançamos 2 suplementos que servem para todo mundo, tá? Mas em especial para mulher na menopausa. O Morocreatine, que é uma fusão, né, uma sinergia entre a creatina e os antioxidantes da laranja moro, que tem aí muitos artigos, né, associando aos seus benefícios, que vão trazer benefícios bem significativos para a mulher na menopausa, na transição, né? O morocreatine, ele é um ativador metabólico, ele vai aumentar a energia muscular, né, vai otimizar o metabolismo, ele vai facilitar a queima de gordura e vai melhorar a recuperação muscular, tá bom? Então, é um suplemento perfeito para todo mundo, na verdade, tá? O consumo de creatina, ele traz uma melhora significativa nos testes de inteligência e no desempenho da memória de trabalho, porque além do cérebro usar a creatina para energia, ela também apresenta um efeito anti-inflamatório bem significativo, tá? A creatina, gente, ela melhora o funcionamento do cérebro, né? Ela atua como uma neuroprotetora, ela melhora a hidratação, né? Ela segura mais a água dentro das células do corpo. Ela auxilia no emagrecimento porque ela diminui a fadiga muscular, ela melhora a força e a energia celular. E ela é uma aliada na prevenção de sarcopenia, ou seja, perfeita para a mulher que está em transição aí da menopausa, né? Então, aqui eu trago alguns estudos falando um pouquinho dos benefícios da creatina. Lá no início da aula, né, um pouquinho anteriormente, eu trouxe alguns estudos falando da laranja moro. E um outro suplemento. Detalhe bem importante, tá?
A creatina, o ideal é que ela seja consumida de manhã, tá bom? Porque aí a gente dá energia para o músculo e para os tecidos ao longo do dia, tá bom? Então, o ideal é consumir a creatina durante a manhã. E aí, nós estamos lançando também o Duo Collagen, que é um nutracêutico, aí com 2 tipos de colágeno, tá? Nós somos a única empresa no mercado que temos aí os 2 tipos de colágeno principais, que é o colágeno Verisol e o colágeno Body Balance. Ou seja, a gente vai ter um resultado bem significativo na pele e na musculatura, que é extremamente importante também para todo mundo. Então, é um suplemento aí que dá para a gente indicar para todos os nossos clientes, para todos os nossos públicos, né? Tanto mulheres quanto homens, mas em especial a mulher na menopausa, que é o que a gente vem falando muito, né? A gente quer melhorar a saúde e a aparência dessa mulher na menopausa, para que ela se sinta ainda mais empoderada, né? Por que que a gente tem que consumir peptídeos de colágeno, ao invés de consumir o colágeno em si, né? Porque os peptídeos de colágeno são a molécula menor que nós temos, então ele tem maior absorção. Como que funciona, né? Como que eu transformo o colágeno em peptídeo? Ele passa por processos de hidrólise, de quebra, né? Então a gente tem o colágeno, molécula íntegra, ele vai ser hidrolisado em colágeno hidrolisado. E aí, o colágeno hidrolisado passa por um novo processo de hidrólise, uma nova quebra, que é transformado em peptídeo de colágeno, ou seja, molécula bem pequenininha para ter melhor absorção, tá? E um detalhe bem importante é que os peptídeos de colágeno, né? Quando a gente suplementa suplementos que tenham aí níveis altos de peptídeo de colágeno, a gente tem resultados muito mais visíveis na saúde da pele em até 8 semanas, quando comparados a suplementos que contêm níveis baixos de peptídeos de colágeno. E aqui no nosso Duo Collagen, nós temos alto nível, né, de peptídeos de colágeno, porque a gente tem o colágeno Verisol e o colágeno Body Balance associado. E já existem diversos artigos, né, diversos estudos falando sobre os benefícios do consumo, né, dos peptídeos de colágeno, tá? Aqui eu tenho uma meta-análise publicada em 2021 que evidenciou que a ingestão de colágeno hidrolisado por 90 dias é sim eficaz na redução do envelhecimento da pele, reduz rugas e melhora a elasticidade e a hidratação. E melhor ainda, né? Nessa meta-análise foi visto que o resultado ele é benéfico, esse resultado benéfico ele é mantido por 4 semanas após o término do suplemento. Então, não é só enquanto eu estou suplementando, mas eu consigo manter esses resultados por até 4 semanas, né? Como eu falei, é muito difícil a gente consumir a quantidade certa de proteína. Então, uma forma de também ter esse consumo de proteico é consumindo aí o colágeno, em especial os peptídeos bioativos de colágeno, tá? Aqui são 2 outros estudos. A gente tem aqui um ensaio randomizado duplo cego que demonstrou que a perda de água transepidérmica é reduzida no grupo que suplementa uma fonte de colágeno durante 12 semanas, tá? E essa revisão sistemática foi feita com 11 estudos, demonstrou que a suplementação de colágeno é sim benéfica para a pele, visto que contribui para a melhora da elasticidade, firmeza e hidratação. Então, nós já temos aí, né, alguns estudos abordando o consumo do colágeno como algo benéfico para a saúde da nossa pele. E a gente pode associar aí, então, o consumo da creatina com o extrato de laranja moro, que vai ser sensacional para essa mulher na fase de transição, né? Vai repor antioxidantes, vai melhorar a energia da musculatura, vai aumentar a ATP na musculatura, a massa magra é extremamente importante para essa mulher na menopausa e para todos nós. E o colágeno que vai melhorar toda a elasticidade da pele, a musculatura também, porque o colágeno Body Balance é um peptídeo bioativo de colágeno que vai trabalhar na musculatura, vai ajudar a melhorar a quantidade de massa magra que nós temos, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui eu quis trazer um pouquinho para vocês, né, sobre o papel da nutrição e quis revisar um pouquinho aí sobre a menopausa, né?
É um assunto muito longo que daria para a gente falar várias aulas para destrinchar aí cada um dos slides que eu passei para vocês, né? Então dá para a gente falar muito mais coisa, mas eu espero que vocês tenham gostado e que tenha trazido aí, que tenha acrescentado para vocês em informações relevantes para o dia a dia e para os atendimentos de vocês. Um grande beijo e até mais!